Esta mensagem é a segunda parte de 3 sobre o tema Nós podemos compreender a vontade de Deus. Na primeira parte nós falamos sobre o problema, que muitas pessoas simplesmente acreditam ser impossível compreender a mensagem de Deus nas Escrituras. Agora nessa segunda parte, vamos fazer uma pergunta. Quem pode nos ensinar como entender as Escrituras? Muitas pessoas hoje vivem e reconhecem o problema que nós todos vivemos de uma divisão religiosa. E muitas dessas divisões hoje são resultados de sistemas complicados de hermenêutica, ou seja, a interpretação das Escrituras. Muitas vezes ensinam esses sistemas em igrejas, especialmente em seminários teológicos, de como a pessoa deve abordar e interpretar as Escrituras, e se torna uma coisa tão complicada que a pessoa comum desiste e se acha incapaz de compreender essas mensagens. Será que nós precisamos de pessoas formadas em teologia em instituições humanas para podermos compreender a vontade de Deus que Ele revelou aos homens? Existem vários fatos ensinados na Bíblia que respondem a essa necessidade que nós temos. Primeiro, uma coisa que poucas pessoas talvez percebem, mas fica bem evidente na leitura do começo da Bíblia, Gênesis, os primeiros capítulos, é que a capacidade de comunicar verbalmente foi dada aos homens por Deus quando Ele nos criou. No mesmo dia em que Deus criou o primeiro casal, Ele falou com esse casal. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O que observamos aqui é que no primeiro dia da existência humana, Deus já falou em palavras para o homem. A primeira comunicação foi dada da parte de Deus para o homem, mostrando que Deus é capaz de falar em termos que o homem é capaz de compreender. Este fato é fundamental para aceitar o desafio de estudar as Escrituras. Desde o princípio, Deus usou palavras para comunicar ao homem o que ele podia ou não podia fazer, o que era autorizado por Deus e o que era proibido ou não permitido. Em Gênesis 2, a partir do versículo 15, ele disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Observamos aqui que Deus deu ordem, deu permissão para comer, deu proibição de comer uma certa árvore e a consequência da desobediência. E quando o homem desobedeceu, Deus, sendo perfeitamente justo, castigou o homem pela sua desobediência. Ele disse no versículo 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E depois ele disse, no versículo 23 do capítulo 3, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, que é exatamente a morte que Deus tinha avisado, de serem rejeitados, separados da presença de Deus. Depois disso, depois do jardim do Éden, Deus ainda comunicou para os homens por meio de mensageiros. Ele falou por meio de anjos, de profetas e outros, e assim exigia obediência e castigava a desobediência. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Ele fala aqui sobre a mensagem do Antigo Testamento. E toda transgressão ou desobediência
recebeu justo castigo, o que nós observamos? Que quando eles desobedeceram à vontade de Deus no Antigo Testamento, Deus castigou. Agora, no Novo Testamento, ele comenta sobre isso e sobre a rigidez da lei de Deus, da exigência de Deus, naquela época do Antigo Testamento. Hebreus 10, versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Foi assim que Deus tratou a desobediência no Antigo Testamento. E agora no Novo Testamento? A palavra que nós temos hoje no Novo Testamento é uma revelação superior e por isso deve ser tratado com ainda mais respeito. Hebreus 8, versículo 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ele fala aqui sobre o Novo Testamento. Agora, qual a implicação disso em termos da nossa obediência? Hebreus 2, versículo 3 diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que ele está dizendo aqui? Aquela mensagem que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, Deus exige de nós obediência. Porque são as palavras de Jesus, que ele mesmo falou, ou que ele transmitiu por meio dos apóstolos e outros no Novo Testamento. São estas palavras que vão nos julgar. João 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. As palavras de Jesus foram transmitidas por meio de pessoas que ele escolheu para chegar às nossas mãos hoje. Mateus 28, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E disse aos apóstolos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E como é que esta mensagem de Jesus que ele deu aos apóstolos chegou até nós? 2 Timóteo 2, versículo 2 diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Do apóstolo a Timóteo, a outros homens, ainda a outras pessoas. E assim, a palavra foi transmitida. Mas não foi somente de boca a boca. Estas palavras também foram escritas para serem transmitidas às gerações que viriam depois. Pedro disse, na segunda epístola dele, capítulo 1, por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco, e nela confirmados. Percebemos que ele falou sobre a mensagem que já tinha sido revelada. A mensagem que já estava nas mãos dos cristãos, e ele queria relembrar os cristãos da verdade já presente com eles. Também considero justo, ele diz, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. As palavras que Jesus revelou passou para os apóstolos transmitiram e deixaram registrados para nós nas escrituras que nós usamos até hoje, onde Deus fala para nós por meio desta palavra escrita. E ele comunicou estas palavras para serem entendidas por todos nós, por qualquer pessoa que busca entendimento da vontade dele. Agora, como que nós podemos fazer isso?
Na próxima parte deste estudo, nós vamos falar sobre atitudes necessárias da nossa parte para compreender a vontade do Senhor. Muitas pessoas, de fato, não entendem essas escrituras e nunca vão entender. Mas o problema não está nessas escrituras. O problema não está com Deus. O problema está com a abordagem da pessoa, a atitude da pessoa que olha para a mensagem de Deus nessas escrituras. Vamos, na próxima mensagem, examinar as nossas atitudes para aceitar o que Deus diz para cada um de nós.